Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos nesta manhã para este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 23 de abril, sexta-feira da terceira semana da Páscoa. Eu espero que a liturgia hoje seja um consolo para cada um de nós. Aqui a primeira leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao 20. É o famoso texto da conversão de São Paulo. Saulo, é um rabino importante, alguém que estudou numa escola rabínica rigorosa de Gamaliel. E ele, neste zelo por viver fielmente aquilo que ele recebeu dos seus pais e da tradição judaica, está perseguindo os cristãos, devasta as sinagogas, correndo pelas casas atrás dos cristãos, levando à prisão, talvez condenando à morte vários, não? E ele pega cartas de recomendação dos sumos sacerdotes para ir a Damasco e tentar prender aos cristãos. No meio do caminho, Cristo lhe aparece. Já conhecemos o texto. Primeira coisa que aparece neste texto. Deus aqui aparece na vida de Saulo, futuramente São Paulo, com a cruz, com o sofrimento, porque não só aparece de maneira com uma luz e uma voz, mas olha, permite o sofrimento na vida deste homem, ele fica cego. Primeira coisa, Deus às vezes nos fala também através da cruz, do sofrimento, da dor, das dificuldades. Às vezes a gente quer que Deus fale conosco apenas, não sei, numa revelação, numa coisa misteriosa, mística, também. Deus nos fala através da palavra, Deus nos fala na oração, mas Deus nos fala também nos acontecimentos da vida, na cruz, como fez com São Paulo. Primeiro teve que derrubá-lo da montaria, colocá-lo no chão, e quando ele escuta a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta, quem és? Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas Saulo estava perseguindo os cristãos. Exatamente, Cristo se identifica com os cristãos. O cristão e Cristo, um só. Por isto, que coisa, que mistério. É a igreja, é o corpo de Cristo. Não é uma ONG, mas é a comunidade dos seguidores de Jesus, como disse Dom Odilo outro dia. Ou seja, é uma realidade profunda de mistério espiritual do cristão com Cristo. Uma união tão profunda, tão grande. Né? Por isso, que coisa somos chamados a participar. E Paulo, claro, tem que ser levado a Damasco pela mão, porque está cego. E Deus suscita um homem, Ananias, um homem não, que tinha boa reputação, todo mundo falava bem dele, e é enviado para ir até Paulo, curar a cegueira e o batizar. E Ananias tem medo num primeiro momento. Olha, este aqui, eu sei que está vindo aqui para devastar, destruir a tua igreja, Senhor. E Cristo lhe faz a Ananias um anúncio. Olha, vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. E eu vou mostrar-lhe o quanto ele deve sofrer por minha causa. Primeiro, a gente não deve desanimar de ninguém. Aquele que hoje talvez persegue a Deus, a igreja, Cristo, a fé, não sei, talvez viva no pecado mais grave que você queira, de uma maneira tão terrível, pode se converter num instrumento de Deus. Porém, todo aquele que de verdade Deus chama a ser instrumento de Deus, a cruz lhe acompanha. Terá que sofrer por causa de Jesus. Aquele que de verdade quer ser de Cristo, anunciar a Cristo, evangelizar, pregar, falar em nome de Deus, prepara-te,
para sofrer, para que o mistério da cruz faça parte da sua vida de uma maneira especial. E Paulo sofrerá muito por causa do Evangelho. Se você, meu irmão, minha irmã, quer ser de verdade anunciador do Evangelho, prepara-te, a cruz te acompanha de uma maneira especial. Ah, então quem não anuncia o Evangelho, então não tem cruz? Não, tem também. Porém, aquele que anuncia, eu diria, tem uma graça especial de ter um Espírito que lhe dá palavras para anunciar a Cristo, mas com isto anuncia, que também acompanha a cruz, para que se veja a fragilidade daquele que anuncia, e aqueles que acreditam na palavra daquele que anuncia, não coloquem a sua vida, a sua esperança naquele que anuncia, mas em Deus, naquele que este lhes está anunciando. Senão a gente pode ficar fascinado, não sei, ligado ao instrumento que Deus usa e não a Deus. E é um perigo. Né? Tantos que hoje, aí parece que tem padres que viraram superestrela, popstar, celebridade. E aí, às vezes, as pessoas seguem a celebridade e não aquele a quem aquele padre que virou celebridade anuncia. E esvazia o anúncio do Evangelho. Espero que, de verdade, o Senhor sempre nos permita na igreja ter esses grandes instrumentos de Deus para a conversão, para chegar ao coração de tantos. Não? Mas também, olha, meu irmão, minha irmã, não julgue ninguém. Aquele que você julga, talvez Deus queira que ele se converta e o transformará, se há uma abertura da parte dessa pessoa, num grande instrumento de Deus, como foi Saulo, que se tornará um grande anunciador, um grande missionário. Imagina, e dá a impressão que a coisa foi mágica, não? Porque o finalzinho da leitura acaba dizendo que depois de batizado, Paulo ficou alguns dias com o discípulo e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Ainda Paulo terá que passar muitas coisas, mas não desiluda essa facilidade, essa rapidez com que Paulo anuncia a Cristo. Ele terá ainda um tempo, eu diria, não, para poder depois ser o chefe da missão, eu diria. Vai passar um tempo em Tarso, vai passar um tempo com Barnabé na missão, Barnabé que será o responsável da missão, depois é que passará Paulo para o mundo gentil anunciar. Por isso, calma, é pouco a pouco. Não é que magicamente tem encontro com Cristo, participo de um retiro, de um encontro de oração e pronto, amanhã já saio pregando e já saio calma, pouco a pouco. Tem que amadurecer, tem que crescer na fé, para ser de verdade esse grande instrumento que Deus quer para chegar ao coração do homem de hoje. O Evangelho de hoje, Jesus ainda, estamos no Evangelho ainda, do discurso de Jesus, do pão da vida. Hoje, o Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 52 ao 59. O pessoal ficou escandalizado que Jesus falou que tinha que comer a sua carne e beber o seu sangue. O pessoal ficou chocado. Que é esse sujeito que quem seja antropófago. E Jesus, que coisa, o Evangelho de hoje. Ele poderia ver que o pessoal estava murmurando e falar, gente, vocês não entenderam, estou falando do sinal da Eucaristia. Não. Ele parece que quer escandalizar, dá a impressão que ele quer chocar com aquilo que ele diz, porque ele não quer que as pessoas acreditem nele de uma maneira romântica, a sua doutrina e a Eucaristia de uma maneira, não. Saber que comer da Eucaristia é participar do sofrimento de Cristo, da sua paixão, da sua cruz. É dar morte em mim do homem velho, do orgulho, da soberba. Isso implica, sim, irmãos, sofrimento. Não se transforma em outro Cristo por magia, não, comer a Cristo, a sua carne, beber o seu sangue, a sua paixão, o escândalo que é Cristo, como eu dizia ontem, que nos anuncia o amor ao inimigo, que nos anuncia não buscar a vida neste mundo, perder a vida neste mundo, carregar a cruz de cada dia, enfim, morrer à minha vontade para fazer a vontade do Pai. Ou eu como de verdade
a Cristo tal e qual, como posso ser um discípulo verdadeiro? Por isso Jesus aqui está formando os discípulos, não de uma maneira, não sei como se forma, não está formando uma religião, mas está formando de verdade uma comunidade de discípulos transformados, alcançados por Cristo. Não é uma instituição, uma ONG ou outra coisa do gênero que ele está formando, não. Está formando a sua igreja. E a sua igreja precisa se transformar nele, eu diria, estar enxertado nele. Por isso ele escandaliza de comer a carne, de comer o sangue, senão não tem a vida nele, etc. Ou seja, Jesus aqui parece que choca. E hoje em dia, podemos correr o risco, sabe por que Jesus insiste tanto nisto, de comer a carne e beber o sangue? Hoje também entendemos a importância da Eucaristia. Tem gente que acredita em Deus, mas não vê necessidade do sacramento da Eucaristia, comungar, não comungar, aí eu tenho fé em Jesus. Não, é que é necessário para ter a vida eterna, aquele que quer ser cristão profundamente, a Eucaristia, este sacramento, comungar, Cristo. Sim, terá algumas pessoas que por uma série de circunstâncias terão que fazer a comunhão espiritual, não podem fazer a comunhão sacramental. Eu vou aqui agora explicar e me alongar. Mas para aquele que quer ser discípulo de Cristo, não basta buscar em Cristo como se fosse um ideal, uma ideologia, não sei, uma maneira, aí, não sei como dizer, algo para eu viver bem, não? Senão eu transformo Jesus numa autoajuda, uma coisa, não sei de que jeito. Não, o escândalo da cruz, da Eucaristia, comer Cristo. E eu espero que nessa Páscoa, de verdade, o Senhor nos conceda nos alimentar dele profundamente, para sermos saciados do seu amor, da sua misericórdia e termos a vida em cada um de nós. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pela tua bondade, pelo teu amor para conosco, por esta palavra. Sacia-nos sempre com o pão da Eucaristia, que nos nutre a alma, fortalece o corpo, fortalece a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade. Ajuda-nos de verdade a nunca nos afastar da Eucaristia. Isto pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.